Em 2 Reis capítulo 20, você vai ver a doença de Ezequias. E lá em Isaías, se você quiser procurar também, você vai ver que também marca o mesmo título, a doença e a cura maravilhosa do rei Ezequias. Mas é a mesma mensagem, está em 2 Reis capítulo 20 e também Isaías capítulo 38. Você pode escolher 2 Reis 20 ou Isaías 38. Todos acharam? Amém. Antes de orar, feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, aqui está a tua mensagem da noite, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que vamos ouvir da tua palavra, obedecer a tua voz, obedecer aquilo que o Senhor tem para nós, o propósito, o chamado. E eu creio que cada um vai sair daqui, meu Pai, transformado com a tua palavra. Então, o Espírito Santo de Deus, manifesta o teu agir, o teu querer, e que venha tirar toda a dúvida do coração, toda a tristeza, se houver, toda a angústia da alma, que o Senhor venha quebrantar nessa noite e jogar por terra, quebrar e jogar por terra. E o Senhor venha fortalecer o coração dos teus filhos, da tua igreja, para ouvir aquilo que nós vamos ouvir, que vem da tua palavra, e meditar diante da tua presença e do teu Espírito. Então, nos fortalece, nos capacita de uma maneira sobrenatural, que a nossa mente espiritual venha estar conectada com a tua palavra, com a tua voz, para que nada venha tirar, meu Pai, esse momento da palavra, para que nenhum pensamento ruim venha entrar nesse momento. Eu já cancelo toda a obra contrária, eu já cancelo nesse momento toda a palavra negativa, todo pensamento para o dia de amanhã, de segunda-feira. Talvez teus filhos estão aqui, mas pensando na situação de amanhã. Eu já apresento para ti o dia de amanhã, Pai, porque pertence a ti. E nesse momento que os teus filhos venham estar focados na tua poderosa palavra, que fortalece, renova, cura, transforma, liberta e salva. Então, Espírito Santo de Deus, fala mais uma vez em nosso coração. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aqui a Bíblia diz assim, em 2 Reis, que eu abri, né? Talvez você está em Isaías, no versículo 1 diz assim: por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, o Senhor, que te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à tua casa, a casa do Senhor. Acrescentarei os teus dias 15 anos de dias, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Disse mais a Isaías disse mais: tomai uma pasta de figo e pondo sobre a úlcera, e ele sarará. Perguntou, pois, Ezequias a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se a sombra 10 graus, e voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra descrine 10 graus. Não seja assim, antes volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acás. Amém? Amém. Essa mensagem ela é uma mensagem de poder, da manifestação do poder de Deus, que fala de fidelidade. Nós que estamos no caminho de Deus, né?
Meu sobrinho manifestou sobre o coração dele aquele dia, na palavra. Ele falou: o que adianta falar de lealdade se eu não sou leal? O que adianta falar de fidelidade se eu não sou fiel? A Bíblia ela relata que o rei Ezequias, ele tinha uma aliança com o Senhor de Israel, ele tinha um compromisso com Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia também relata que o rei Ezequias estava pronto a morrer, ele estava com uma doença que já estava levando ele para a morte. Porque Deus ele falou para o profeta Isaías: vai até a casa do rei Ezequias, porque não morrerá, mas sim o quê? Não viverás, perdão, mas o quê? Morrerás. Então você vê que aquela doença, Deus já tinha determinado a morte para ele. Já era uma doença que veio, uma úlcera que estava no estômago dele, que ali talvez naquela época virou um câncer, mas a medicina não sabia o que era, e ele já estava para morrer, já prestes a morrer. E Deus falou para o profeta Isaías: vai até meu filho, o rei Ezequias, fala para ele colocar a sua casa em ordem, porque não viverás, mas sim morrerás. Só que o rei Ezequias, ele recebeu uma palavra profética de morte, não foi de uma pessoa qualquer, foi do profeta Isaías, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que vivia à vontade e fazia aquilo que era reto a Deus, perante ao Senhor. E quando o profeta entrou naquele pátio, naquele palácio, naquela casa do rei, e levou essa mensagem, virou as costas e foi embora. Só que o profeta Isaías não sabia a intimidade que o rei Ezequias tinha com o Senhor, a fidelidade que ele era um tempo com Deus, E quando Deus ele vê a fidelidade no coração de um homem, de uma mulher, de um servo dele, de um escolhido, ele se agrada. Porque quando você é fiel a ele, é fiel à palavra dele, faz aquilo que é reto ao Senhor, a alegria de Deus é para a tua vida para sempre, eterno. Porque Deus ele quer que nós, que estamos aqui na terra, que ouvimos a palavra de Deus, que temos um destino, Nós temos um caminho, que é a verdade, a vida, que é Cristo. Nós temos um foco, nós temos um objetivo, nós temos um alvo que é Cristo, que é a salvação. Então, quando ele encontra no nosso coração uma fidelidade, ele se agrada, irmão próprio, o resto da vida. Ele se agrada pro resto da vida. Ele fica feliz para toda a eternidade. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele, quando recebeu essa notícia de morte, não de vida, ele voltou, a Bíblia diz que ele colocou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Ele falou: lembra-te, a oração que o rei Ezequias fez para Deus: lembra-te, Senhor, que eu andei e fazia o que era reto ao Senhor, que eu fazia aquilo que agradava ao Senhor, que eu tinha uma fidelidade com o Senhor. Ele não estava se apresentando diante de Deus uma pessoa perfeita, justa e certa. Ele apresentou diante de Deus a oração dele e falou: lembra-te, Senhor, que eu fazia o que era reto ao Senhor. Porque significava que ele não estava o quê? Fazendo. Mas ele fez essa oração para Deus com sinceridade no coração. Aleluia. Ele fez essa oração para Deus não como uma pessoa santa, uma pessoa perfeita. Ele sabia que ele tinha que se apresentar de Deus como uma pessoa pecadora, uma pessoa que precisava alcançar a misericórdia de Deus. E a oração que ele fez assim: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti, com fidelidade e integridade do coração, e tenho feito o que era reto. Não é o que é reto, mas se você ler, você vai entender. E que tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Então você vê que o rei Ezequias abriu o coração ali perante a Deus, e ele falou para Deus que ele fazia o que era reto perante a Deus. Que Deus mais se agrada é com a fidelidade do homem, do servo dele. Não adianta eu querer me apresentar diante de Deus uma pessoa perfeita, muitas vezes, e não ser perfeito. Não adianta eu apresentar diante de Deus uma pessoa leal e não ser leal. Não adianta eu apresentar diante de Deus hoje uma pessoa fiel e não ser fiel. Eu posso até enganar você, os irmãos, mas Deus não tem como enganar. Então você vê que a oração do rei Ezequias, ele falou: Senhor, lembra-te, Senhor, lembra? E Deus esquece alguma coisa? Não, Cristiano? Jamais. Ele diz que Deus tem um memorial. Está lá no livro de Amós, também está no livro de Efésios, que Deus tem um memorial. Malaquias, ele tem um memorial, não esquece. Ele não esquece. Ele tem um memorial. Eu vou aqui, para você entender o que Deus tem para você esta noite. Aleluia.
Glórias a Deus. Ele só falou para Deus lembrar que ele fazia o que era reto ao Senhor. Está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Ó Deus falando: então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Senhor e para os que lembravam do seu nome. Você vê que aqui, esse livro de Malaquias, Deus ele exorta algumas pessoas, né, que estavam roubando aquilo que era de Deus, né, estavam tirando aquilo que era de Deus. Muitas vezes houve uma pregação de dízimo e oferta, né? Malaquias 3:10, que é comum uma pessoa trazer essa passagem, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei, né, a janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Aqui no versículo 10, no versículo 8 diz assim: roubará o Senhor a Deus, todavia vós me roubais. E que dizeis, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas ao sábado. Aqui é uma oferta, uma palavra de oferta, dízimo e oferta. Só que aqui no capítulo 16, o que me chama a atenção é que Deus ele tem um memorial. Tá vendo? Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do nome do seu nome. Deus ele é perfeito em fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos no coração, né? Mas o que Deus não esquece é a sua fidelidade com ele. Está registrado. Deus ele não está preocupado com as pessoas que estão lá fora. Portanto, ele está com os braços abertos, estendidos, né? Para abraçar, para cuidar. Deus ele tem esse poder, né? Deus ele não está preocupado com as pessoas que não querem adorar Ele, que não querem viver na fidelidade com Ele. Deus não está preocupado com as pessoas que às vezes negam o nome dele, não. Deus ele está dando atenção para aqueles que falam e adoram Ele, para aqueles que são fiéis a Ele. Porque diz a Bíblia que Ele fez um memorial, está escrito teu nome, para aqueles que temem Ele, para aqueles que amam Ele, para aqueles que são fiéis a Ele. Está no memorial, o seu nome está escrito, né? Muitas vezes você fala assim, quem já ouviu falar assim, ó, seu nome está escrito no livro da vida? Quem já ouviu falar? Aleluia. E está mesmo, seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. A partir do momento que você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador da tua vida, Deus já registrou o teu nome lá. Aleluia. Só que para você chegar até lá e alcançar esse galardão, essa recompensa, que é a recompensa, o galardão, a coroa da vida, você precisa aqui na terra pagar o preço, né? Porque se Deus falar assim, filho, meu irmão, filho Mário Sérgio, né, filha Kelly, irmão Wagner, irmão Gabriel, você já está salvo, a sua salvação está garantida aqui no céu. Nós íamos fazer o quê? Se acomodar aqui na terra, e não ia? Eu ia fazer a vida de qualquer jeito, sim, para buscar a salvação, irmão Wagner. Já é duro, é difícil, a gente paga um preço. Imagine se Deus falasse para mim e para você assim, ó, a sua salvação já está garantida aqui na terra. Você ia fazer do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. Sendo difícil para alcançar a salvação, tem pessoas que fazem de qualquer jeito, de qualquer forma. Agora imagine se fosse fácil para alcançar a salvação, daí ia ser uma terra, estaria tudo perdido, tudo contaminado. Então você vê que Deus ele tem um compromisso com aqueles que temem Ele, com aqueles que são fiéis a Ele. E o que me chama a atenção na passagem do rei Ezequias, que rei Ezequias ele virou o rosto para a parede e falou assim, ó, lembra-te, Senhor, que hoje talvez eu não esteja sendo fiel a Ti, mas eu andei e fazia o que era reto ao Senhor. E quando tem essa ligação, Valdo, de você é sincero com Deus, não tem como Deus operar na tua vida, não tem como Deus fazer um milagre, não tem como Deus não fazer o sobrenatural. É impossível Deus imaginar na tua vida. Quando há uma sinceridade no coração do homem, uma fidelidade no coração do homem, da mulher, e ela abre o coração para Deus e fala assim, eu não tenho força para caminhar, eu não tenho força para te servir mais, estou fraco, eu preciso de ajuda, eu não tenho mais força para fazer a tua vontade, Senhor. A minha carne está almejando fazer a minha vontade, o meu desejo. Senhor, a minha carne almeja fazer aquilo que não agrada a Ti, mas eu preciso de força, Senhor, eu preciso das Tuas mãos operar na minha vida. Eu preciso que o Senhor me faça um milagre sobre a minha casa, no meu coração.
Deus ele vai fazer. Porque Deus ele é especialista em fazer causa impossível acontecer. Mas quando eu olho para Deus e falo assim, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Senhor, eu estou andando de fidelidade com o Senhor, mas não estou. Senhor, eu estou fazendo o que é reto ao Senhor, mas não estou. Lá em cima Deus está vendo. Só estou tentando tapar o sol com a peneira aqui embaixo. Daí eu vou me aparentar uma pessoa crente, né? Uma pessoa que é serva de Deus, mas a minha vida vai ser um fracasso. Às vezes eu vou orar para Deus, vou pedir um milagre sobrenatural, minha vida vai ser sempre derrotada, porque o meu coração não é sincero. Mas quando eu abro meu coração para Deus, né? Pode ser hoje, aquele dia que estou feliz, aquele dia que estou triste, alegre, mas quando o meu coração é aberto para Deus, a minha mente é aberta para Deus, para Cristo, e eu abro o coração para que Deus venha entender, que eu venha entender que eu preciso fazer a vontade de Deus, que eu preciso caminhar com Deus, que Deus ele quer manifestar o milagre dele, mas eu tenho que ser fiel a Ele, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. E a melhor coisa de você ser fiel a Deus, sabe o que é? Posso falar para vocês? Pode ou não? Pode. Quando você é fiel a Deus, você tem crédito com Deus. Tem crédito com Deus. E Deus ele quer que você tenha crédito. Quem tem cartão de crédito aqui? Quem tem cartão de crédito? Todos nós temos, né? O limite seu alto é baixo. Hein, igreja? Alto é baixo. O limite é de 60. Agora foi para 200. Mês para ano porque o outro cartão que eu tive eu não tomei conta do crédito, bagunçou com a minha vida. Mas o meu limite era 60. Daí acho que no banco deve ter olhado meu nome e falando, isso daí não é legal não. Vou colocar 120, daí colocou 120. Ano passado, daí esse ano eu colocou 200. Daí muita gente fala assim, pô, o meu limite aumentou de 100, foi para 2.000, falei, mas não, eu não tenho mais crédito para o banco não. Mas quando você tem um cartão de crédito e um limite alto, você não fica feliz? Mesmo você tomando cuidado para não gastar muito, você sabe que se você gastar, às vezes não vai conseguir pagar. E quando você tem pessoas que têm, eu conheço pessoas que têm 20 cartões de crédito, e é limite de 10 mil, 20 mil, a pessoa sobrevive de cartão de crédito. Ela sobrevive de cartão de crédito. Ela trabalha a vida inteira para pagar o cartão de crédito. Mas ela tem um crédito bom, né, dos bancos, né? E quando você tem um crédito aqui na terra, você consegue sobreviver melhor, né? Mas aí eu estou falando da parte espiritual. Ezequias, ele tinha um coração voltado a obedecer a Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele sempre olhou para Ezequias e falava assim, ó, teu pai Davi. Davi é um dos homens que mais crédito com Deus teve aqui na terra. Porque Davi não se esforçava em fazer o que era reto a Deus. Ele sempre fazia olhando para Deus, tinha direção voltada para Deus, obedecia a Deus, fazia o que era reto a Deus, ele vivia nos mandamentos do Senhor. E o rei Ezequias também não era diferente. Só que quando chegou uma doença no rei Ezequias, aquela úlcera no rei Ezequias, Deus ele sabia que o rei Ezequias precisava voltar para o caminho dele. Ele necessitava voltar a adorar a Deus. E Deus ele deu uma oportunidade. Quando o rei Ezequias orou, voltado para a parede, falou, Senhor, lembra-te que andei e fazia o que era reto ao Senhor. E andava de fidelidade com o Senhor, não brigava com o Senhor. Eu não fazia aquilo que agradava a mim, mas eu fazia aquilo que agradava ao Senhor. Eu tenho um crédito no Senhor, o Senhor lembra? E claro que Deus vai lembrar. E quando Ezequias fez essa oração para Deus, com um coração sincero, para Deus lembrar que ele fazia o que era reto a Deus, Deus ele mudou até aquilo que ele ia lançar sobre o rei Ezequias. Mudou a sorte do rei Ezequias. Daí o mesmo homem, o mesmo profeta, que foi lá levar uma sentença de morte naquela casa. O mesmo homem que foi levar aquela sentença de morte naquele palácio. Deus falou para o profeta Isaías, meu filho Isaías, volte para lá. Porque lá teve uma oração que comoveu meu coração. Lá teve naquela casa uma oração que mudou meu pensamento, meu projeto. Volta para lá, Isaías, para a casa do rei Ezequias, meu filho, meu príncipe do meu povo. Daí Isaías voltou, não podia nem sair do palácio, estava no meio do pátio, voltou. Agora imagina Isaías, o pensamento de Isaías. Ele falou, peraí, mas ele não questionou, a Bíblia disse que não questionou, mas ele deve ter pensado, eu vou voltar para lá, levar vida para o rei Ezequias, acabei de sair de lá, meu Deus mandou levar morte. O que aconteceu naquele lugar lá, né? Porque se Deus está falando para levar vida, porque alguma coisa aconteceu. Mas eu vou obedecer, meu Deus, vou fazer aquele lugar prosperar com a palavra de Deus.
E daí Isaías voltou para aquela casa, a mesma sentença de morte que levou alguns minutos atrás. Ele olhou para o rei Ezequias e falou: rei Ezequias, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque não morrerás, mas sim o quê? Viverás. E ainda acrescentarei para você quantos anos de vida? Quantos anos de vida? 15 anos de vida. Mas muitas pessoas falam que o rei Ezequias ele teve essa oportunidade de Deus para ele colocar a sua casa em ordem. Aleluia. Né? Arrumar, consertar a sua casa, acertar o tempo. Quem já colocou a casa em ordem algumas vezes? Na limpeza, às vezes, né? E organizar. Quem já colocou? Quando você decide organizar a sua casa, dá trabalho. Dá ou não dá? Às vezes você vai tirar coisa que está lá que você nem usa mais, você vai guardar. Coisa que você não serve para nada, você vai organizar, vai tirar. Às vezes dá trabalho. Aleluia. Só que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele falou para o rei Ezequias colocar a sua casa em ordem. Às vezes você vê pregador falando, algumas pessoas falando, que é para organizar a casa. Sim, organizar a casa. Talvez a casa dele está bagunçada, né? Ele precisa organizar a sua vida, se acertar, né, com Deus. Sim. Mas naquela época, Deus sabia que o rei Ezequias não tinha filho. Ele não tinha filho, não tinha sucessor. Para que se ele morresse, tinha que o povo ter um sucessor naquele país. Só que Deus sabia que o rei Ezequias tinha que organizar a sua casa, porque havia um filho, havia mais um príncipe na vida do rei Ezequias. Filhos para ele. E daí o rei Ezequias entendeu a promessa de Deus. Ele organizou sua casa e veio filhos para ele para poder ser sucessor da promessa de Deus. Então Deus é especialista para fazer o sobrenatural, para mudar qualquer quadro, para mudar qualquer situação. Às vezes nossos olhos não vê nada, não vê mudança, mas Deus já está trabalhando com o favor. Já está trabalhando. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, quando ele recebeu aquela palavra do profeta Isaías, o coração do rei Ezequias se alegrou, porque ele tinha um crédito com o Senhor de Israel, Deus Todo-Poderoso. Ele tinha um crédito que mudou a história dele. Então, se você nesta noite entender que você precisa ser fiel a Deus, precisa ser temente a Deus, respeitar a fidelidade com o Senhor, Deus ele vai fazer milagres sobrenatural na sua vida. Aleluia. Ele vai fazer a promessa dele acontecer na tua casa, na tua vida, no teu casamento, na tua família. Ele vai fazer o milagre acontecer. Mas temos que ser fiel e temente a Deus. Temente a Deus. Porque a fidelidade com Deus é o primeiro caminho da sua salvação. Não adianta eu falar, eu quero servir a Deus, quero ser salvo, se eu e você não tiver fidelidade com Deus. Tem que ser fiel até o fim. A Bíblia diz em Apocalipse, para você ser fiel até o fim, não desistir, não parar, não desanimar, não esmorecer, não deixar o mundo te contaminar. Nós estamos numa época do mundo que o mundo tenta te contaminar, tentar parar você, tenta desanimar você. Se você abrir as redes sociais, você vai ver igreja falando mal de igreja, pessoas se levantando contra homens e mulheres de Deus. O que mais acontece hoje, esse dia eu estava falando na casa da irmã Vanessa lá, o que mais acontece hoje na vida cristã, do povo de Deus, né? Do povo de Deus, é crente falando mal de crente. Tá bagunçou já, contaminou a terra. Você não vê católico falando mal de católico, você não vê o bandista falando mal de bandista, espírito falando mal de espírita, você não vê a religião dos macumbeiros falando mal de macumbeiro, mas quando você abre a rede social, você vê crente falando mal de crente, porque estão contaminados. Então tem pessoas que querem parar você, quer estacionar a tua fé, não quer deixar você mais ser fiel a Deus, quer desanimar você, desistir você do propósito de Deus. Mas se você hoje sair daqui hoje temente a Deus, fiel a Deus, entendendo que você tem que viver uma vida de fidelidade com o Senhor, ter crédito em Deus, que quando você pedir, Deus ele te entrega, quando você orar, o milagre acontece, quando você pedir para a porta abrir, ela vai se abrir, quando você pedir para algo para Deus, ele vai fazer na tua vida, porque você tem que ter crédito com Deus, tem que ser fiel a Ele, para Ele manifestar a glória e a presença dele na tua vida. E para ser fiel a Deus, existe um preço. Existe um preço. Para ser fiel a Deus, existe um preço. Você vê que muitas pessoas, às vezes, já foram fiel a Deus, mas por não ser mais fiel, às vezes saiu do caminho de Deus. É igual eu estava conversando com um amigo Tom, né? Um homem usado por Deus, ele estava dando testemunho para mim essa semana, alguma parte do testemunho dele. Ele lá da Bahia, ele já cantou com a Ivete Sangalo, no trio elétrico,
aquela da banda Eva, esqueci o nome dela, Carlinhos Brau, várias pessoas. Daí veio para São Paulo, veio para Caraguá, tentou assim algumas coisas das músicas seculares, né? Mas ele tem um chamado de Deus. Tem uma pessoa correr, tem pessoas que às vezes estão no mundo aí cantando pro mundo afora, mas tem um chamado, tem um DNA de Cristo na veia, então não adianta a pessoa tentar fugir que não vai conseguir. Uma hora Deus pega, e quando Deus pega, a pessoa às vezes está no leito do hospital, está no presídio, está abandonado na rua, mas quando Deus pega, não tem como fugir. Então, por falta da fidelidade com Deus, ele sofreu muito. Sofreu muito. Mas quando ele optou, né, por voltar a ser fiel a Deus, praticar os mandamentos de Deus, né, alguns meses atrás, pouco tempo, ele falou: não, pastor Marcelo, agora eu quero ser fiel a Deus. Ainda que as coisas não dão certo, ainda que as coisas não é do meu jeito, mas eu vou andar no caminho dele. Aleluia. Vou ser fiel a ele, que as coisas já estão mudando na minha vida, no meu coração. Então, quando você está disposto a ser fiel a ele, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas o mundo tenta tirar esse compromisso que você tem. Assim, o mundo tenta tirar esse compromisso que você tem, essa aliança que você tem com Deus. Então, peço à igreja essa noite que venha ser fiel a Deus, que venha praticar Senhor, os mandamentos do Senhor, para que não venha desistir do chamado que Deus tem para você, para que você não venha desanimar, não venha parar, para que você venha ser fiel a Ele de todo o seu coração, de todo o seu coração. Porque o rei Ezequias, quando ele colocou o rosto para a parede e chorou muitíssimo, Deus ouviu o choro e a oração do rei Ezequias. Aleluia. E mudou o cativeiro. Deus ele tem feito mudança em várias pessoas. Deus tem mudado vários quadros. Deus tem tirado aquela pessoa do montu, da sarjeta, e quando a pessoa se prostra diante de Jesus e fala: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir de todo o coração, eu quero ser fiel a ti, eu quero viver para ti para sempre, eu quero viver no teu caminho para sempre. Deus ele tira aquela pessoa do montu, que nem ninguém dá nada, levanta, pega nas mãos, uma pessoa que está ali sendo escravo da sociedade, rejeitada pela sociedade, coloca de pé como um príncipe. E às vezes muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, às vezes anos servindo a Deus, não vê uma mudança. Mas aquela pessoa que saiu do montu e Deus coloca de pé e a pessoa é fiel a Deus, a vida dela começa a ser mudada rápido. Aleluia. É assim que Deus faz. Assim que Deus faz e quer fazer na nossa vida, pela tua fidelidade. Não adianta uma aparentar de uma pessoa ser fiel e não ser, adianta falar e não fazer, tem que praticar, eu tenho que ter uma conduta certa, ainda que hoje eu preciso ser mudado, mas eu tenho que ser fiel a Deus e aceitar mudança, ter atitude de caráter, mudança, para que amanhã eu venha ser mais fiel a Ele e venha contemplar a glória e a presença dele sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu quero manifestar a presença dele na tua vida. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Querido Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, meu Pai, nessa noite, ouvindo a Tua voz, vivendo sobrenatural. Eu creio que o Senhor tem um poder para ser derramado sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. Sabemos que muitos foram chamados, poucos são escolhidos, meu Deus, mas aqui estão Teus filhos, são escolhidos pelo Teu nome, que optaram por ser fiel a Ti, meu Pai, para obedecer a Tua voz, para viver o sobrenatural, meu Pai, para estar nessa terra, meu Pai, te servindo de todo o coração, para estar nessa terra, meu Deus, para ser servido, meu Pai, não para ser servido, meu Pai, mas para servir, meu Deus, para viver uma vida de obediência, para viver uma vida, Senhor, de transformação, meu Deus. Então estamos aqui, meu Pai, em uma só fé, em uma só concordância, para viver o sobrenatural, meu Pai, que vem de Ti. Pai, nessa noite manifesta mais uma vez o Teu agir, que cada um venha a ser tocado pelo Teu Espírito Santo, que cada um venha a ser, meu Deus, transformado pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Pai, a Tua casa, abençoo os Teus filhos, Pai, que nessa noite o Senhor venha manifestar, meu Pai, na vida de cada um dos Teus filhos, que nessa noite o Senhor venha transformar, meu Pai, a vida dos Teus filhos, que nessa noite o Senhor venha, meu Pai, capacitar cada um de nós, que nessa noite o Senhor venha, meu Pai, derramar da Tua poderosa presença, enchendo, meu Pai, o coração da Tua presença, enchendo a nossa alma, Pai, da Tua presença, para que possamos caminhar, meu Pai, nessa terra, servindo o Senhor de todo o coração, obedecendo e sendo fiel a Ti, meu Deus. Então vai tocando de vida em vida, de pessoa em pessoa, em cada alma, cada vida que está, meu Deus, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira, meu Pai, que Teus filhos venham a ficar de pé, meu Pai, e ouvir a Tua voz, de uma maneira que Teus filhos venham a se colocar, meu Pai, em posição para ser fiel a Ti de todo o coração, de alma e pensamento.
Pai, manifesta mais uma vez com o teu poder, manifesta mais uma vez com a tua glória, Pai, nesta noite, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado, Pai. Vai tocando, Pai, em nome de Jesus, vai fortalecendo cada vida, cada alma, Pai, que aqui está, vai tocando, Pai, em cada ente querido, vai tocando em cada coração, meu Deus, em cada vida, em cada alma, Pai, que aqui está, em cada familiar. É o que eu te peço, Pai, com o teu poder, com o teu agir. A tua palavra nos ensina, meu Deus, que não há outro Deus além de ti, somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus maravilhoso, Pai, para manifestar o sobrenatural. Vai tocando, Pai, em cada casa, vai tocando em cada família, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor venha fortalecer, para que o Senhor venha manifestar, meu Deus, a tua presença. Pai, toca, Senhor, nessa noite, com o teu poder, com o teu milagre. Vai abrindo teu coração, fala, Senhor, toca na minha vida, Senhor. Pai, toca no meu coração. Fala, Senhor, eu te amo, eu preciso de ti. Eu te adoro, eu não sei viver sem a tua presença. Pai, eu não sei viver sem o teu poder, meu Pai, sobre a minha vida. Jesus, eu necessito de ti, Senhor. Eu preciso ser fiel a ti, eu preciso aprender a ser fiel a ti. Eu preciso saber, meu Pai, obedecer a tua voz. Eu preciso, Pai, saber tocar, meu Pai, naquilo que eu preciso ser tocado. Eu preciso abrir meu coração para ti essa noite, Pai, para que o Senhor venha manifestar o teu poder. Eu preciso ser fiel a ti, meu Deus, de uma maneira que eu venha entender que a tua palavra tem que se cumprir na minha vida e tem que manifestar na minha casa. Pai, muitas das vezes, Pai, eu andei, meu Pai, triste, abatido, angustiado pelas coisas, às vezes, não sair do meu jeito, do meu querer, mas eu entendi que só o Senhor pode fazer o milagre, que só o Senhor pode fazer o sobrenatural. Pai, então, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, nos ensina a te servir com fidelidade, nos ensina a te servir, meu Pai, com o coração voltado para o Senhor, para que as coisas aqui da terra não venham consumir o nosso coração, o nosso entendimento da salvação, para que as coisas materiais aqui da terra, meu Deus, não venham tirar o nosso foco de te adorar, de te servir, de ser fiel a ti. Conta das pessoas que foram fiel um dia, meu Deus, na tua presença, andaram, caminharam, meu Pai, diante de ti com fidelidade, fizeram o que era reto ao Senhor, e para alcançar muitas vezes sonhos, projetos, meu Pai, até mesmo família, de ter alcançado familiares, de ter conquistado bens, meu Pai, coisas materiais, um dia se apartaram, meu Deus, da fidelidade com o Senhor. E quando o nosso coração não é fiel a ti, meu Deus, bate uma tristeza, bate uma angústia, porque sabemos que muitas das vezes não fazemos o que é reto ao Senhor, mas um coração reto, temente ao Senhor, meu Pai, se alegra. Um coração fiel a ti, meu Deus, o Espírito Santo de Deus, traz alegria, certeza que vale a pena estar na tua presença. Um coração fiel a ti, meu Deus, traz a convicção, Senhor, que o Senhor está agindo, está operando. Então que venhamos continuar, meu Deus, com a fidelidade com o Senhor, com o compromisso de te servir, meu Pai, de todo o coração. Ezequias, ele recebeu uma sentença de morte, ó Pai, onde ele podia discriminar, onde ele podia xingar o profeta Isaías, amaldiçoar, mas ele lembrou, meu Pai, da época que ele andava com fidelidade no teu coração. Ele sabia que quando ele era fiel a ti, Senhor, as coisas estavam certas, tinha alegria na alma, ele tinha alegria na face. Ezequias, ele sabia que quando ele fazia o que era reto ao Senhor, o Senhor era com ele, o Senhor manifestava o teu poder sobre ele. E quando ele voltou a ser fiel a ti, meu Deus, ele contemplou com o teu poder. Ele foi curado, ele foi salvo, transformado. E o Senhor abençoou com 15 anos de vida. E tem pessoas aqui que já receberam sentença de morte.
Tem pessoas aqui que foram alcançadas pela tua misericórdia. Tem pessoas aqui, meu Deus, que teve livramento de acidente no trabalho, na estrada, escapou talvez de bala perdida, de tiro, escapou talvez de uma doença que estava levando para a morte, e antes da medicina ver aquela doença, o Senhor curou, meu Pai, libertou, transformou. Oh Senhor, Tu és um Deus todo-poderoso, rico em misericórdia. Obrigado, Jesus, por ter esse amor tão grande pelos Teus filhos. Obrigado, Senhor, por nos amar de uma maneira sobrenatural. Obrigado, Senhor, por manifestar a Tua cura, o Teu poder, o Teu milagre. Então queremos ser fiel a Ti, meu Deus. Queremos Te exaltar, Te glorificar por toda a nossa vida. Pai, ensina o Teu povo a caminhar na Tua presença. Ensina o Teu povo a viver o sobrenatural, meu Pai, diante da Tua palavra. Ensina os Teus filhos, meu Pai, a obedecer a Tua voz. Ensina os Teus filhos, Senhor, viver o sobrenatural de uma maneira poderosa, de uma maneira onde a Tua unção venha a ser derramada sobre Teus filhos, de uma maneira onde o Teu poder venha manifestar nessa noite, Pai, e quebrar cadeias, quebrar correntes, e ele sair daqui, meu Pai, transbordando com a Tua presença. Ó Senhor de Israel, levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja de uma maneira sobrenatural. É que eu Te peço mais uma vez, Pai, para que venhamos obedecer a Tua voz, para que venhamos, Pai, obedecer a Tua voz e caminhar nos passos verdejantes, e viver, meu Pai, aquilo que ainda não vivemos diante de Ti. Tem pessoas aqui que têm um projeto, têm propósito de vida, e ainda não alcançou, meu Deus, mas que o Senhor venha nessa noite derramar misericórdia, para que Teus filhos venham alcançar e caminhar nos passos verdejantes, e colocar o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida. E que esse Jesus, que é o nosso pastor, e nada faltará, venha essa noite operar milagres, sinais e maravilhas. É que eu te peço em nome de Jesus. Se você puder colocar de pé em nome do Senhor. Deus, Ele vai derramar uma unção sobrenatural na sua vida essa noite.